Eu passei as últimas 4 horas falando de Copa do Mundo antes de iniciar a gravação desse react. Por quê? Ninguém queria essa Copa nos Estados Unidos. Só para fechar esse arco da live e entregar um react pro pessoal do YouTube. Assistam a live, seus miseráveis, e se inscrevem no canal. I give this warning now to everyone. Contexto. O segundo jogo da Copa acabou de acabar. Acabou de acabar, cara. Tem 2 horas que acabou, né? Coreia e Tchecoslováquia. Então, the like, the hype. I give this warning now to everyone. We will conquer America. E aí, vocês acham que a FIFA está sendo bem sucedida em espalhar o futebol na América, guys? Eu acho que nessa altura do campeonato a Liberty Media é muito mais bem sucedida em popularizar a Fórmula 1 do que a FIFA será em popularizar o futebol lá. Sei lá, eu tenho esse feeling. Porque a FIFA, apesar de ser uma empresa demoníaca, satânica, ainda assim ela é europeia. A Liberty Media é americana, e a Liberty Media tá tentando vender um produto europeu para o público americano, e eu acho que está funcionando. Tanto que COTA, o grande prêmio, o COTA no passado foi o grande prêmio com o maior público da história da Fórmula 1, se eu não me engano. Acho que foram 400 mil pessoas ao longo de 3 dias de evento. 400 mil pessoas. 400 mil pessoas em 3 dias de evento. Sexta, quali, corrida. Então eu acho que a Liberty Media tá conseguindo espalhar Fórmula 1 na América, principalmente por causa do Drive to Survive, que eles conseguiram manter esse hype vivo e estão se espalhando ali, porque futebol, mano. É isso, esquece. Olha pra cima. Pelé vendeu o melhor futebol para os Estados Unidos do que a FIFA. O Messi vende futebol melhor pro americano do que a FIFA. Imagem. Ah! Detalhe, meu slop tá chegando aqui. Detalhe, a FIFA, o COTA, o Circuit of Americas, é um grande prêmio, uma pista espetacular. Cara, eu não me recordo, desde que eu voltei a acompanhar a Fórmula 1, melhor, desde que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, eu não me recordo de um grande prêmio ruim em COTA, porque é uma pista boa pra caralho, é uma pista muito boa. Em compensação, Miami e Vegas são uma bosta de corrida, são uns eventos cringe do caralho, e são ultra hypados por parte da Liberty Media. COTA não recebe o mesmo tratamento que Vegas e Miami. Não rola o mesmo tipo de publicidade gay. Sendo que COTA é o evento mais lotado, o evento com as melhores corridas, enquanto Miami é um estacionamento escroto do Hard Rock Stadium, e aquela merda da pista de Vegas é porque, ai, vamos correr na Strip, olha que legal, que aura. Vai se fuder. Uma bosta. As duas corridas... Cara, por que isso faz a porra... Cara, eu já falei isso daqui. Eu sei que tecnicamente isso é tecnicamente impossível. Mas, cara, eu adoraria uma corrida oval, uma pista oval na Fórmula 1. Eu adoraria. Eu só seria uma pessoa muito feliz. Eu seria muito feliz em uma pista oval. Uma pista oval na América. Podia ser, inclusive poderia ser Daytona. É impossível. É só impossível. Os carros não aguentam. O carro de Fórmula 1 não é feito pra essa merda. É só impossível. Tanto que há um acerto completamente diferente pra pista convencional, pra pista oval. Mesma coisa pra NASCAR. NASCAR tem um acerto muito diferente do acerto de carro pra pista oval. É completamente diferente do acerto de uma pista normal. Então, só não rola, infelizmente. É impossível. O carro de Fórmula 1 só não tancaria. E agora, imagina o carro de bosta que a gente tem agora. Imagina o carro de bosta que a gente tem na Fórmula 1 de 2026 numa pista oval, reta. Sabe? Esquece. Nossa, ia ser uma merda. Isso é uma merda. Mas, ainda assim, eu gostaria. Uma corrida, cara. Uma corrida só em pista oval. Mas, anyway... Podia ser mista. Tanto que Indianápolis era quando ele estava no calendário da Fórmula 1, era uma pista mista. Tinha parte da curva oval, mas a pista ainda ela era mista. Eu acho que eles usam na NASCAR, inclusive. Também, além da oval, eles utilizam na NASCAR e na Indy esse traçado alternativo do Indianápolis. Anyway, valeu, J-League. Irmão, a Copa de 94 já era pra tentar popularizar o esporte lá. Os caras levaram Beckham, Ibra, Henry, Messi, tudo isso pra jogar na MLS e o futebol lá não avança.
Muito pelo contrário, a J-League é mais velha que a MLS e hoje o futebol já é o segundo esporte mais popular do Japão. É bizarro. É que os americanos, eles são os americanos são autocentrados em si mesmos. E por que eles não seriam? Porque eles não seriam. É o país mais poderoso da história humana. É isso que os americanos são. Eles são o país mais poderoso da história humana. Eles projetam poder nos 4 cantos do globo ao mesmo tempo, se assim eles quiserem. Eles têm tudo. Eles criam seus próprios esportes. O campeão de todas as suas ligas é o World Champion, sabe? É isso. Eles são autocentrados e por que eles não seriam? Por que eles não seriam? Por que eles topariam ser só mais um no mundo, sendo que eles supostamente são fodas em tudo? Anyway. A cena mais marcante do Congresso da FIFA em Vancouver foi uma tentativa do Infantino de fazer o presidente da Associação Palestina, Jibril Rajoub, cumprimentar o representante israelense e gerar algumas fotos para a imprensa. A negação veio depois de um discurso de denúncia completamente ignorado e Mano, bizarro. de como a FIFA constrói Bizarro, a sua própria bizarro. realidade. Bizarro. The crimes, the genocide and ethnic cleansing. O evento virou um show de horrores, com promessas de mais dinheiro e anúncio de eleição, e passou uma mensagem clara: nada importa. E enquanto essa for a Copa mais lucrativa da história, qualquer problema é justificado. É. Bizarro, mano. Na véspera da Copa, muitas dúvidas seguem sem resposta. Os torcedores enfrentam dilemas, e o casamento entre a FIFA e os Estados Unidos mostra que a ideia de um futebol verdadeiramente global pode ter um significado bem pior do que você imagina. Rússia versus Ucrânia. Tipo, é uma palhaçada a Rússia estar banida da Copa. É uma palhaçada das mais grotescas, inclusive. Mano, vai se fuder, cara. Pô, a América tá aí, tacando bomba na cabeça do Irã e decidindo a Copa. Grande bosta. A escolha do Canadá como sede do Congresso Anual da FIFA foi quase um lembrete de que o país também é sede da Copa do Mundo. Apesar de terem seus próprios problemas e histórias, Canadá e México serviram para dar sentido à campanha de união e integração política e cultural da candidatura, mas são quase esquecidos no processo. A Copa de 2026 é o ápice do plano do Infantino de explorar o mercado com o maior potencial do mundo e transformar os Estados Unidos no seu destino favorito, seguindo a sua articulação política de estar perto das pessoas mais poderosas do mundo. 75% dos jogos serão sediados por lá. O país é a chave do projeto econômico. A Copa da China vai ser assustadora, brother. A Copa da China vai ser bizarro. E eu vou te falar, eu acho que a Copa da China vai ser muito boa. Quando eu tô tratando na questão de evento. A China tem muita coisa pra mostrar. A China é um país milenar. Não, aqui a ideia é fazer uma Copa na China, né? Não, ninguém sabe. Mas a China quer uma Copa lá. É papo de 2008, cara. Vai ser muito foda. Eu não acho que vai ser de todo ruim uma Copa na Arábia Saudita, admito, sabe? Eu não achei um absurdo o Catar, eu não achei nem um pouco ruim o Catar, gostei muito da Copa da Rússia. Cara, eu acho que vai ter algo bom. Agora essa Copa dos Estados Unidos, cara, não tem vibe nenhuma. Tem uns vídeos de estádios americanos, não custa nada mostrar os senhores aqui de novo. Por quê? Porque houve uma briga gigantesca entre europeus e americanos. É um vídeo desesperador. E basicamente, os americanos tentando falar, nossa, os europeus zoando os americanos falando que seus estádios não têm aura. Eu mostrei, eu acho que não foi ontem, foi segunda-feira. Se alguém encontrar essa merda aí, vocês me avisam, me manda aí. Mas, cara, sabe, essa Copa dos Estados Unidos só não tem graça. Tipo, todo o build-up não tem graça. A gente vai ver pela porra do evento esportivo, ok, mas, cara, o local também é muito importante pra você gostar, daqui a alguns anos, você vai lembrar do evento e vai lembrar do local que a Copa rolou. Também, além dos jogos. Mas, E por consequência, cara, eu peguei uma Herman Miller é Aero. o centro dos maiores problemas da competição. Na projeção mais recente, a FIFA espera um lucro recorde de 13 bilhões de dólares com a Copa e promete um retorno de aproximadamente 30 bilhões para a economia estadunidense. Mas encaixar o futebol nos moldes dos espetáculos 30 bilhões para a economia estadunidense. Mas encaixar o futebol nos moldes dos espetáculos esportivos norte-americanos vem com uma conta Beleza, né? cara. E quem paga é o torcedor. Caras, o que vocês acham de preço dinâmico? Satânico, né? You cannot go to watch in the US a college game, not Right. even speaking about a top professional game,
of a certain level for less than $300. No documento oficial da candidatura United, a promessa era de que o ingresso mais caro da final custaria $1.550. Mas quando o primeiro lote saiu, a opção mais barata custava $2.000 e a mais cara passava dos 10 mil. A estratégia Não, o senhor da FIFA não é judeu, é pior. É italiano. da FIFA Mano. foi estrear o preço dinâmico. Os ingressos deixaram de ter valor fixo e poderiam mudar a qualquer momento, dependendo da demanda e do nível do jogo. E isso explodiu os valores. Os protestos apareceram imediatamente, e diante dos questionamentos, o Infantino Hoje o mais caro tá 50 mil? Puta que defendeu pariu. os preços e disse que estava seguindo a lógica do entretenimento nos Estados Unidos. Segundo ele, além da demanda sem precedentes, as leis dos Estados Unidos permitem que o mercado de revenda funcione sem restrições. Enquanto a judeusada, a Ashkenazim, tava vivendo em gueto no Alemanha, morrendo de frio, o carcamano genovês estava financiando, através de seus bancos, a conquista da América. Então, brother, vamos... Ai, nossa, judeu banqueiro. Ah, enfia o banqueiro judeu no seu beleza? Ah, legal, depois eles assumiram a dianteira, são poderosos pra caralho. Mas, pô, vamos lá, faça meu favor, cara. Pelo amor de Deus. O torcedor que não quisesse pagar caro de primeira, pagaria ainda mais caro comprando de segunda mão. Curiosamente, com a justificativa de proteger os torcedores de plataformas desconhecidas, a FIFA abriu o próprio mercado de revenda e lucra 30% a cada transação. Eles entenderam que o problema não era a extorsão e os preços abusivos, mas sim que eles estavam deixando de lucrar com isso. Presta atenção, se alguém decide revender um ingresso por $1.000 no FIFA Marketplace, ele paga uma taxa de 15%, ou seja, recebe 850 e dá 150 para a FIFA. Já o comprador também tem uma taxa de 15%, então paga 1.150 e no final a FIFA lucra 300 com um produto que ela mesma já vendeu primeiro. Agora imagina isso com os preços bizarros que estão sendo cobrados. Por isso que ao citar ingressos da final listados por mais de $2 milhões, o Ingresso de 2 milhões, caras. É, bom, né? Cara, eu devia ter começado, eu devia virar influencer de esporte pra tentar cavar um ingresso grátis em um joguinho de Copa, porque, mano, isso daqui é simplesmente... Não dá, cara. Não dá pra ver final de Copa do Mundo, esquece, it's over. Infantino respondeu que se alguém comprasse, ele ia pessoalmente dar uma Coca-Cola e um hot dog pro torcedor. Com o esquema de preço dinâmico e as oportunidades de lucro na revenda, o ingresso virou um ativo financeiro. Boa parte deles não foi comprada por torcedores, mas por especuladores que esperam lucrar. Os preços impraticáveis para o trabalhador comum marcam uma parte da exclusão dessa Copa, e os ingressos mais baratos para os jogos menos desejados saíram por uma média de $300. Ironicamente, o jogo de abertura dos Estados Unidos contra o Paraguai enfrenta dificuldades para vender, e os preços de 4 dígitos assustaram até o Trump, que disse publicamente que não pagaria esse valor. Mas essa polêmica começou muito antes. Em 2025, a FIFA anunciou a venda do direito de comprar, um token digital que já custava centenas de dólares só para garantir a sua chance de conseguir um ingresso, sem incluir o valor dele. Isso surgiu do projeto da FIFA de ter o próprio mercado NFTs e explorar o mundo cripto. Eles começaram vendendo colecionáveis de momentos icônicos do futebol. Você poderia ser digitalmente dono do momento em que o Pelé levantou a taça de 70 por meio de um token digital, naquele mesmo esquema que tentaram te convencer de que comprar o desenho Eu não lembrava disso. Eu não lembrava que a FIFA tinha engajado com NFT. de um macaco era o melhor investimento do mundo. Quando esse mercado colapsou, a FIFA transformou os tokens em oportunidades de ganhar prêmios e ingressos. Os direitos de compra poderiam vir em pacotes digitais, da mesma forma que você pode ganhar uma carta lendária abrindo pacotes no EAFC. E depois passaram a vender esses direitos separadamente. Eles lucraram cerca de $30 milhões com a expectativa dos torcedores. Mas quando os ingressos foram anunciados, quem comprou essa garantia descobriu que a maioria esmagadora dos ingressos elegíveis eram das categorias 1 e 2, ou seja, as mais caras. Quem comprou se sentiu enganado, e quem não conseguia ou queria pagar $2 mil adicionais para ver um jogo de fase de grupos, tinha como melhor opção tentar revender o próprio direito e pagar a taxa. O Infantino entendeu que fazer a Copa com o DNA dos Estados Unidos passa por ativar mecanismos de lucro e exploração nunca antes vistos no futebol. A destruição do popular é extremamente lucrativa, e ele parece bem feliz com isso. Gênio, gênio. Não, NFT, cara. Cara, eu não canso de repetir. Eu sou adopter de quase todo tipo de tecnologia. Bati o olho no NFT e falei, isso é lixo. Isso é lixo, 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 lixo. E eu acho que eu falei, não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo que eu falei que, na minha opinião, qual que era a única aplicação boa de NFT.
Cara, skin de arma, skin de roupa em joguinho, jogos da Valve. Essa é a única implementação boa de NFT. É a única que faz sentido, sabe? NFT como microtransação em jogo, de resto é lixo, cara. Não faz sentido. Forma de recuperar o turismo nos Estados Unidos, já que em 2025 o número de visitantes caiu cerca de 6% e o país foi o único dos principais destinos no mundo que viu os números negativos. Não é por acaso. As tarifas internacionais do Trump, deportações em massa, análise até das redes sociais de possíveis viajantes e ameaças geopolíticas que sobraram até para os parceiros da Copa afastaram muita gente. Em 2026, o sequestro de um chefe de estado e os bombardeios no Irã... Sequestro não, prisão. Justificado. Pô, pelo amor de... Ai, um sequestro de um... 180. Ai, um sequestro de um chefe de estado. Ai, que absurdo. Brother. Concordo com o vítima da sociedade. Também não ajudaram na imagem de acolhimento que Infantino tentou vender em relação ao seu amigo ganhador do Prêmio da Paz da FIFA. Islamic Republic of Iran. Absent. O Irã, inclusive, teve a participação na Copa colocada em dúvida, mas apesar da confirmação, a delegação liderada pelo presidente da Federação Iraniana foi impedida de participar do Congresso da FIFA em Vancouver e mandada de volta pelo Serviço de Imigração, que cancelou o visto dos representantes no meio do voo, alegando ligações com a Guarda Revolucionária, grupo considerado terrorista pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Enquanto a FIFA tenta mediar a situação e escuta pedidos de respeito, outras nações classificadas para a Copa sofrem com banimentos e restrições de viagem. Além do Irã, os haitianos também estão banidos. E um mês antes da abertura... Pô, obrigado, senhor. Por favor. WO, eu quero vitória por WO. Os haitianos que já vivem nos Estados Unidos enfrentam ameaça de deportação em massa depois que o Trump suspendeu uma proteção concedida a eles após o terremoto de 2010. Herói. Pô, eu tento odiar o Trump, eu tento desprezar esse laranjão filho da puta, traíra. Mas, cara, você vê esse tipo de coisa acontecer e fala, mano, o Trump é based. O Trump, quando ele quer, ele consegue ser based. Ainda, sabe? É foda. Senegaleses e marfinenses enfrentam restrições tão severas que são praticamente um banimento velado. E os torcedores da Tunísia, Argélia e Cabo Verde entraram na lista dos que precisam pagar um calção de $15 mil só para tentar tirar o visto. Por conta Fazer o quê, né? Mesmo quem não tem restrição repensou a viagem. E de acordo com um relatório da Associação Americana de Hotéis, 80% dos hotéis na Ano passado eu falei pra vocês que eu queria muito assistir um jogo de Copa, né? Eu nem olhei preço, mano, só você foda-se. cidade sede estão tendo movimentação mais baixa do que o esperado e não ultrapassam a demanda de um verão comum, com profissionais considerando a Copa um não evento. Outros imigrantes seguem Nossa! na cidade sede estão tendo movimentação mais baixa do que o esperado e não ultrapassam a demanda de um verão comum, com profissionais considerando a Copa um não evento. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Cara, puta que eu pariu, velho. E eles estão errados? Mano, é americano, cara. Eles não ligam pra essa merda. Os imigrantes seguem com medo de ir aos jogos e organizações de direitos humanos avisam dos perigos iminentes, já que o papel do ICE, a Polícia Migratória na Copa, ainda segue sem conclusão. Em fevereiro, o diretor do ICE disse que eles vão ter um papel-chave na segurança da Copa. A prisão de um torcedor durante o Mundial de Clubes aumentou a desconfiança de que a polícia estaria usando a paixão dos imigrantes pelo futebol como armadilha, além de que entre janeiro e outubro de 2025, 92 mil pessoas foram presas nas cidades que vão sediar os jogos, 65% delas sem antecedentes criminais. O antecedente criminal é ela ser um imigrante ilegal. Esse é o antecedente dela. Então, é um criminoso, tem que ficar preso. What this all means is the biggest sporting event in the world is happening in your backyard, and you'll be priced out. Call this price gouging what it is. A união entre Nova Jersey e Nova York forma a principal sede da Copa, já que o MetLife Stadium é o palco da final e da maior quantidade de jogos da competição. O responsável por mediar as negociações que levaram a decisão para lá foi Jared Kushner, genro do Trump. Jared foi o principal peão do Trump em todo o processo de candidatura, responsável por Que bosta, né? Filho da p... Tirou a final do Estádio Azteca. Mas, bom... negócios para encontrar parceiros políticos e chefes de federações. Foi ele quem fez o meio-campo entre a FIFA e o ex-governador de Nova Jersey, Phil Murphy, político que assinou os acordos com Infantino sobre a organização, incluindo assumir os custos da operação de transporte dos torcedores. O problema é que o mandato do Murphy acabou em janeiro de 2026 e a governadora que entrou no lugar, Mick Sherrill, decidiu bater de frente com a FIFA e afirmou que o cidadão comum não poderia bancar por meio de impostos um custo operacional muito maior do que o normal e que a entidade que lucraria bilhões deveria arcar com isso. A FIFA, obviamente,
se recusou, e com a empresa MJ Transit alegando que teria um custo de 40 milhões durante os 8 jogos, a conta sobrou pro torcedor. O governo anunciou que a passagem da estação de Nova York até o MetLife Stadium custaria $150. Em dias normais, essa mesma passagem custa $12,90. A decisão foi tomada analisando dados de que uma porcentagem mínima dos torcedores que vão ao estádio mora em Nova Jersey. Então, a população não estaria pagando. Depois de muitos protestos e do anúncio de novos patrocinadores, o valor foi reajustado em $105. E para quem quiser uma alternativa mais viável, também vai rolar um serviço de ônibus por $80. Além de questionar a FIFA, os moradores questionaram o comitê organizador e o antigo governo pelo acordo. Não se viu isso acontecendo nem no Brasil, brother. Isso daqui não aconteceu no Brasil, cara. Não houve aumento não teve nada. Tipo, no Brasil, o transporte público seguiu igual. Desvantajoso e descobriram que a presidente do É proibido ir andando até o estádio? Conselho de Administração do comitê é a dona do Gotham FC e esposa do ex-governador Tammy Murphy, que assumiu o cargo pouco antes do mandato do marido acabar. O caso de Nova Jersey ainda chamou atenção para outro problema. Além do transporte público extremamente caro, é proibido andar até o estádio por questões de segurança e estrutura. Então, só resta ir de carro. O problema é que o estacionamento também está superfaturado, chegando a $225. Esse padrão se repete em todas as sedes. E os primeiros preços anunciados começavam em $75, mais caro que muitos ingressos na Copa do Catar. Absolutamente tudo Catar. Copa do Catar era mais barato. nessa Copa se resume a um cálculo. Todos os sentimentos, desejos e necessidades dos torcedores foram precificados. E o sonho de participar do show é muito menos importante do que a planilha do Excel. Os termos da paixão e da arquibancada foram substituídos pelos termos de Wall Street e do Vale do Silício. E o plano tá dando muito certo. Além de distribuir mais dinheiro para as federações durante o Congresso, o Infantino anunciou a sua vontade de se reeleger. E seu reinado vai durar 15 anos. O grande lema dele é fazer um futebol verdadeiramente global. No sentido de integrar comunidades, a Copa nos Estados Unidos tem muitos problemas com essa frase. Mas se entendermos que a globalização é retrato fiel do capitalismo predatório, não dá pra dizer que o Infantino mentiu pra alguém. Brutal. Alguém no chat vai assistir a Copa pessoalmente? Antes de encerrar o vídeo, o Vitor encontrou e enviou via donate o clipe que eu tava falando. E é esse daqui. Basicamente é um comentário de um europeu falando: esses estádios dos Estados Unidos têm uma estética horrível. Aí o americano, pô, refutou. Não, o americano sabe fazer festa, pô. Que é isso? Olha a festa, olha a incrível festa da torcida americana. Nittany Lions entrance just moments away now. And here they come. Ai, ai. Meu Deus do céu. É isso aí, né? Essa é a festa da torcida americana.